Eu queria trazer para a abertura do culto um vídeo, né, que fala um pouquinho da questão da educação, né? Então eu queria que o nosso irmão Bruno soltasse aí o vídeo. Outro dia num debate um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não, a tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava no restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim: Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela: sente-se, e dizer a ela: onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Brecha, né, professor? Claro. Resultado, sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela. A criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim: cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu já estou na educação já há 30 anos praticamente, estou quase para sair, se Deus quiser, né? Com forças em Deus, né? Realmente esse vídeo aí, ele vem bem de encontro, né, do colega Cortella. Aqui na igreja tem vários, né, professores, inclusive que já lecionaram comigo. Então nós hoje, professores, nós viramos reféns, tá, dos alunos. Isso é tanto em escola pública, onde eu leciono já há muitos anos, e na escola particular também, né? E isso é muito triste porque, como o Cortella falou, a criança hoje, a maioria das crianças, né, não todas, elas não têm limite. Nós, enquanto pai, também sou pai de adolescente, né? Então a gente vê que nós na maioria das vezes, nós temos que colocar limites, né? Não ser autoritários, né? Mas ser firmes,
naquilo que nós falamos para os nossos filhos. E eu estava comentando, né, vários fatos que ocorrem na escola. Às vezes nossos filhos, eles têm um comportamento em casa, educados, mas quando eles acabam se unindo com os outros, eles têm outro comportamento totalmente diferente. E quando acontece algum fato na sala de aula, nós chamamos os pais para conversar, eles vêm assim no primeiro momento, né, armados, né, para agredir mesmo o professor. Muitas vezes nessa experiência até fisicamente. Então a gente vê que uma sociedade, como o colega falou, aonde não existe valores, os valores morais se tornaram amorais. Uma sociedade onde não tem uma educação, e a educação ela começa em casa, porque em casa é a família e a sociedade, né, é o reflexo de tudo isso. A gente vê uma sociedade como está a nossa, né, doente, sem limites, umas crianças, adolescentes cheios de melindres, aonde eles não têm horário praticamente para nada, aonde há uns anos atrás, como diz o colega, não voltando ao passado, né? Mas antigamente se existia o respeito que hoje não se existe mais. Infelizmente foi se perdendo. Então a gente encontra uma sociedade doente, isso é muito triste. E o mais triste de tudo isso, meus queridos irmãos, é que muitas vezes a gente vê esse tipo de situação em casais cristãos, onde as crianças estão perdidas dentro das suas próprias casas, né? E eu vou pedir hoje, né, enquanto pai, para mim mesmo, né, para nós arrumarmos um tempo para os nossos filhos, né? Os filhos, eles querem um tempinho, eles querem um aconchego dos pais. E nessa experiência, enquanto professor, muitos deles, nossos alunos, né, acabam adotando a gente como pai. Eu tenho um lá na escola particular, eu estou quase 30 anos lá. Ele me adotou como pai. Eu não comentei com ninguém, porque é uma coisa que acontece dentro da sala de aula, e fica lá, pai, eu adotei, né, o aluno. E aí ele contando toda a situação dele, e chora, né, é muito choroso, é falta de amor. É falta de pai, é falta de carinho, é falta de mãe. E que é isso que nós precisamos dar aos nossos filhos, né? Não presentes valorosos, porque eles esquecem, mas os momentos felizes os quais eles passam com a gente, isso eles nunca mais vão esquecer. E a vida passa tão rápido. Eu vejo a minha adolescente aí, né? Tão pequenininha, eu a vendo crescer, eu falo, nossa, como o tempo passou, né? Então temos que arrumar tempo para os nossos filhos. Ou arrumamos tempo nós enquanto pai, ou alguém lá fora vai adotar seu filho. Amém. Um traficante, um bandido, isso não pode, né? Ele acaba adotando seu filho. E eu já presenciei casos assim, muito tristes, né? E de família cristã, infelizmente. Então eu peço essa noite, né? O pastor me deu a oportunidade para que falasse e contasse, né, algum testemunho. O testemunho é o relatar, né, o que acontece nas salas de aula, infelizmente é isso. É que nós, enquanto pais, prestamos atenção nos nossos filhos, amamos os nossos filhos, educamos nossos filhos, para que possamos ter lá no futuro uma sociedade não como está hoje, fragmentada, sem valores morais nenhum. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Deus nos deu essa responsabilidade. Então hoje o tema é família, e eu queria começar, né, com essa reflexão da responsabilidade, porque quantos casais estão constituindo lares sem menor estrutura, sem menor condição, o que vai ser, né, dessas famílias? Então hoje também, dentro do contexto aqui da pregação, eu só queria lembrar o seguinte, que pela árvore, ou melhor, pelo fruto é que se conhece a árvore, né? Se as crianças estão se comportando dessa forma, você sabe que pelo fruto se conhece a árvore. Então você sabe que aqueles lares não estão tendo assim uma importância, não dando a importância que precisa para a família. Então onde nós vamos falar? Então eu queria começar, antes de entrar aqui na pregação, perguntar assim: tudo bem com você? Tá bem? E a família vai bem? Mas antes de você responder que a sua família vai bem, eu queria dizer que você tem que olhar até a terceira geração. Eu queria convidar aqui para vocês entenderem, né? Por exemplo, convidar aqui a minha família aqui, minha esposa. Então, primeiro, eu constituí uma família que o Deus me permitiu, né? Me deu a permissão, né, de constituir um lar. E a minha esposa, né, a Neuza, que
meu braço direito, né? Que hoje a minha vida, a nossa família, eu louvo a Deus porque o Senhor deu essa oportunidade de conhecer a esposa maravilhosa que eu tenho, né? E aí depois da minha esposa, vieram os filhos. Aí eu convido aqui o pastor Rodrigo e a missionária Lilian. Vieram os filhos, né? Os filhos são bênçãos do Senhor. Assim como diz a palavra, né? São como flechas na aljava. E ela vai ser a seu favor se você doutriná-los para isso, mas se você deixar que o mundo tome conta, ela vai ser contra você, né? Vieram os filhos. Então aqui está a primeira e a segunda geração, né? Depois vieram o neto, né? Então a Jéssica está por aí. A Jéssica, porque só a Jéssica. Não, pode vir. Aí depois da Jéssica nós tivemos aí a Ellen, que é a nossa nora, a esposa do pastor Rodrigo. Então, nós temos aqui a primeira geração, eu e a minha esposa. Depois a segunda geração, os filhos, o pastor Rodrigo e a missionária Lilian. E depois nós vemos o neto, a neta. Depois veio a Ellen, né? O Senhor nos deu mais uma filha para nós, né? A Ellen. Depois da Ellen vieram o Rafa. Depois veio o nosso genro, o pastor João, por favor. Aí o pastor João. Então, só para vocês entenderem o seguinte, né? Antes de eu responder, a minha família vai bem, eu quero saber se os meus filhos estão bem. Eu quero saber se os seus filhos não estiverem bem, você vai estar bem? Não é verdade? Mas mesmo que se os seus filhos estiverem bem, se os filhos dos seus filhos, né, não estiverem bem, você vai estar bem? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E Deus, Ele nos abençoa a nossa família e a nossa descendência, amém? Então, para vocês terem entendimento assim, né, sobre a responsabilidade da família, você tem que olhar até a terceira geração. Você tem que estar orando. E Deus quer tudo isso de nós. Que nós sejamos guardiões da nossa família, amém? Só para apresentar, pode voltar. A gente vai continuar aqui. Nós queremos aí, nesse culto da família, né? Nós temos aqui um momento aqui que eu estava vendo aqui o nosso irmão Marcelo, Maurício, a Luciana, né? Queremos dizer aí a nossa tristeza, né? Da despedida da irmã Odete, que esteve conosco aí por um breve tempo, mas assim, nos contagiou com o amor dela. E a família de vocês, né? Que eu falei lá naquele dia e eu volto a insistir, né? Quando você tem Jesus no coração, mesmo numa hora de despedida, de dor, eu percebi uma paz no coração de vocês. Por quê? Porque nós sabemos que a irmã Odete está lá nos braços do Senhor, não é? Para onde nós queremos todos nós um dia nos encontrar, amém? Então que o Deus abençoe a família, conforte os corações. E aí, irmãos, continuando aqui o nosso tema aqui da família, né? Eu queria falar para vocês o seguinte, né? O papel da família na sociedade. Famílias fortes, nós vamos ter igrejas fortes, vamos ter uma sociedade fortalecida. Mas assim, existe uma coisa muito grande, que é a luta do mundo para destruir as famílias, os valores das famílias. Não se tem mais famílias assim, as pessoas não têm mais o valor que tinha, como foi colocado, né? Que o pai era a autoridade, né? Então hoje existe uma dispersão muito grande. E nós, como Igreja Batista da Família, nós temos assim o alvo, né? É servir ao Senhor, né? Através da palavra, mas assim, olhando os pilares da família, porque é tudo que Deus quer, que você tenha uma família bem sucedida. E aí, eu lembrei daquela ilustração, né? Que um homem ia passando assim, 6 horas da manhã, na praia, 7 horas da manhã, e tinha um menino que estava lá na praia, um menino de uns 10, 11 anos, que tinha vindo assim, a maré tinha trazido muitas estrelas do mar, né? Tinham levado aquelas estrelas ali para a praia, e aquele menino, ele estava lançando as estrelas do mar de volta ao mar, né? Mas eram milhões de estrelas do mar. Aí aquele senhor falou assim: o que você está fazendo, menino?
Eu estou salvando aqui porque a hora que o sol sair, essas estrelas vão morrer. Mas você pensa que você vai salvar sozinho aí 5 milhões de estrelas aqui nessa praia? Ele falou assim, eu não acho que eu vou salvar 5 milhões. Mas essa eu vou, né? Então, cada família que está conosco, cada alma que o Senhor nos dá, é uma missão que nós estamos realizando aqui nessa terra. Você fala assim, quem sou eu? Mas se você tiver na sua vida a participação para trazer alguém para uma vida melhor, para tirar das trevas para o reino da luz, você está fazendo o seu papel. Então acredite que Deus usa cada um de nós naquilo que você acha que você é limitado. Na sua pequenez, na minha pequenez, Deus nos faz grande, amém? Então, nisso aí, eu queria dizer para você que a palavra diz lá em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente vê muitos lares destroçados, muitas situações assim. Quando você vê na televisão aquele exemplo vivo da desgraça chamado Cracolândia aqui em São Paulo, não é um vergonhoso? Ver pessoas, né, formados, doutores, né, pessoas assim com formação superior, dobrado por uma pedrinha chamada crack. Então a gente começa a pensar, né? Hoje, essa semana a Lilian passou uma mensagem, né, para a liderança falando que o prefeito de São Paulo convidou todos nós a orarmos pelas essas famílias. Se você não pode ajudar, tirando alguém, levando para um abrigo, mas orem para que aquelas pessoas, né, aceitem um tratamento, porque hoje há uma necessidade de você ver a pessoa destruída. O motorista que sempre me leva nas viagens, ele estava contando que tinha um gerente do banco aqui da cidade de Deus, né, que ele não está mais lá, que ele estava nessa dependência. Um dia ele sumiu de casa e acharam ele lá na Cracolândia. Já fazia uns 10 dias que ele está desaparecido. Ele saiu com a roupa, com terno, e à medida que ele ia tendo necessidade, ele ia vendendo as coisas. Ele estava descalço, sem sapato já, sem meia, só estava com a calça e cueca, porque o resto ele já tinha trocado pelas pedrinhas. Então, nós estamos à mercê. Eu não posso falar nada, você não pode falar nada, porque nós estamos à mercê desse mundo aí fora. Mas Deus nos chamou com um propósito. Se você não pode fazer nada para trazer, né, tirar uma pessoa dessa das drogas, mas você pode crer, né, que o diabo veio para destruir a obra de Deus, mas Jesus, para isso foi enviado o seu filho Jesus, para destruir a obra do inimigo, amém? Nós temos que ter essa fé, temos que ter essa certeza, porque é assim que Deus nos chama. O tema de hoje são lar de luzes, né? Cada um de vocês, cada família vai receber uma lembrancinha desse culto, que é um farol. Já distribuiu, não? Já? Esse farol aí, né? Eu quero que você, na aula de sexta-feira, nós estávamos falando da visão de fé e confiança. Que Oséias falou assim, olha, escreva nos umbrais das portas, num lugar onde você possa passar e ler, né, a palavra de Deus. Então, esse exemplo do farol tem uma imazinha para você colocar na sua geladeira, para você lembrar, se essa palavra de hoje falar no seu coração, que seu lar é um lar de luz, amém? Toda vez, né, já que não dá para passar correndo, né, não é um outdoor, mas a geladeira você visita, não visita, né? Todo dia alguém aqui abre a geladeira, e no abrir a geladeira você vai ver esse farol, né, que você vai entender todo o significado através da pregação de hoje, amém? Eu vou começar refletindo desde a fundação do mundo, mas assim, eu só um breve resumo. Quando você começa a ler a Bíblia, em Gênesis, para vocês entenderem a luta, né, a luta de Deus com a família, o propósito de Deus tem para a família. Quando você começa a ler a Bíblia em Gênesis,
Diz assim a palavra que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, era uma escuridão, né? Pode apagar isso aqui também, você consegue? Não, Bom, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus, que é luz, Ele chegou e a primeira coisa que Ele falou, haja luz, né? E aí veio a luz de volta. Que bom, né? A gente está... Tem gente aqui que no escuro já começa a ficar agoniado, né? Mas que bom quando nós estamos na luz. Então, Deus, a primeira coisa que Ele fez da sua obra na criação do mundo foi dizer, haja luz, né? E houve luz. Irmãos, a criação do mundo foi se dando, Deus foi criando as coisas, e tudo que Ele criava, falou assim, e viu Deus que isso foi bom. Mas, depois dele criar toda a terra, os luzeiros, as águas, fez a separação das águas das terras, as terras secas, fez a separação entre os firmamentos, criou os animais, os peixes, povoou os mares. Depois de tudo que Ele criou os animais, Ele viu que tinha uma necessidade. Ele precisava de alguém para cuidar. Mas eu queria trazer para vocês um significado antes disso. Quando Apocalipse fala, em Apocalipse 12:9, que o anjo Miguel lutou com os seus anjos contra os anjos rebeldes, né? Que Lúcifer e um terço dos anjos se rebelaram contra Deus. A palavra diz lá em Apocalipse 12:9 que eles foram lançados para a terra. Quando os anjos rebeldes, né? Lúcifer e seus demônios foram vencidos, eles foram lançados sobre a terra. Então, aqui, não vou fazer nenhuma afirmação, né? Mas assim, não tá escrito. Mas eu diria que o sinal que Satanás já estava aqui na terra, estava ali. Porque antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia. Onde Satanás está, é bagunça, não é verdade? Não há organização, há trevas. Então, já havia um mundo, uma terra que Deus falou o seguinte, ali, né, onde está Satanás, tinha trevas. Qual que é o propósito de Deus? Iluminar o mundo. E Ele criou no seu propósito o jardim do Éden. O jardim, o paraíso. E nesse paraíso Ele foi criando, né, primeiro Ele criou a luz, Ele criou ali a terra, as ervas, criou as árvores, tudo. E chamou agora aquele que seria o guardião daquele jardim. Em Gênesis 1:26, né? A palavra diz assim, né? Façamos o homem, né? A Trindade chamou, né? A Trindade estava ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus pegou, né? E fez exatamente, né? Eu estou fazendo uma imagem aqui de um homem, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós tínhamos aqui Deus e tem aqui o homem, conforme a sua imagem. Então, Deus fez o homem, né? Até então o homem era espírito, porque Deus é espírito. Mas se Deus é luz, o homem já veio iluminado. E aí a palavra diz que Deus olhou ali, colocou a Adão a missão de cuidar do jardim. E Adão começou ali a dar nome aos animais. E aí Deus olhava para Adão assim, né, sozinho, solitário ali, né? E Deus olhou e falou assim, não é bom que o homem viva só. Porque o homem olhava e falava assim, olha, o leão tem a leoa, todos os animais têm a sua fêmea. E eu, né? Imagina ali, né? Não está escrito isso na Bíblia. Mas Adão ficava pensando, qual dessas vai ser meu par? Mas nenhuma combinava com ele, porque, né? Falou, não combina a anatomia do corpo, nada, não tem, né? E ali, Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom que o homem esteja só, dá-lhe uma auxiliadora que seja idônea.
E aí a palavra diz que Deus fez cair um sono profundo, né? Foi a primeira anestesia no mundo, né? Que Adão submeteu-se. E Deus diz que da costela de Adão tirou-se, formou-se a mulher. E olha só, Adão acordando daquele sono profundo, quando ele acorda, olha que surpresa, né? Ele tinha visto todas as criações que Deus tinha feito, porque a ele foi dada a condição de dar o nome aos animais. E ele estava ali, triste, mas quando ele acorda e que vê a mulher, né? E ele falou assim, uau, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso ela será varoa, porquanto do varão foi tomada. E ali foi o primeiro casamento, né, que houve, porque o homem encontrou ali uma parceira. E Deus estava formando ali a primeira família. Mas só que, qual que era o propósito de Deus? Deus, quando formou a Eva, ele falou assim, sede fecundo, encheis a terra, multiplicai e dominai sobre todos. E ele disse assim, olha, do jardim do Éden poderás comer de todo fruto, menos daquela árvore que está ali no centro do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Mas nós conhecemos a palavra, né? Que Eva não resistiu à tentação de Satanás e comeu do fruto. E à medida em que eles pecaram, que o homem pecou, né? A palavra diz que eles foram despidos, se sentiram nus. E Deus chegou lá no viramento do dia, e Adão estava escondido, porque já estava com vergonha, né? Porque ele sabia que ele tinha feito coisa errada. Nós sabemos quando nós desobedecemos a palavra de Deus, não é verdade? Nós temos uma natureza ainda conosco, né? De rebeldia, de desobediência. Naquela época, até o pecado, não existia desobediência, só a vontade, a natureza era de obediência. Mas, pelo fruto do pecado, houve a desobediência. E ali, o plano de Deus, que era que Adão e Eva fecundasse, fosse fecundo, tivesse filhos e fosse expandindo aquele jardim do Éden até iluminar essa terra toda. Combina com a visão do nosso Casados para Sempre, que eu passei aqui para vocês, né? Que o casal que fundou o curso Casados para Sempre, ele teve a visão de um globo terrestre todo iluminado. Cada luzinha era um lar num quarteirão, iluminando os outros lares. Então a palavra de Deus aqui fala que o plano de Deus era que nós fôssemos luzes para o mundo. E onde está aí escrito, pastor? Então Deus tinha esse sonho de iluminar o mundo. Como é que está? Quando o homem pecou, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele, que era ser imagem de Deus, semelhança de Deus. Porque a partir do pecado, o homem entrou, né, perdeu a semelhança com Deus, porque Deus é santo, Deus é, né, santo, e o homem, então era pecador. E quando o homem é lançado ao mundo, então Deus perdeu aquele plano inicial de iluminar o mundo através daquela família. Mas Deus não descansou do seu propósito. E a palavra diz que ele, ali em Gênesis 3,15, ele falou assim, olha, falou para a serpente, né? Porque feriste, né, o calcanhar da descendência da mulher, melhor, porque fizeste isso, né? Da descendência da mulher viria aquele que pisaria na sua cabeça, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor. E nisto está a promessa de que em algum momento Jesus viria para resgatar o homem, trazê-lo de novo à imagem e semelhança de Jesus, que é a imagem de Deus. Então, por isso, ao homem foi dado a missão de guardar o seu jardim. Mas esse jardim está nas trevas. E a palavra diz lá em João 1,6. Bom, nós já sabemos que Deus, na plenitude do tempo, ele enviaria Jesus, e Jesus veio. E João 1,6, o Evangelho do Senhor diz assim: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Está falando de João Batista. No verso 1,8, João 1,8 fala assim: ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, que é Jesus.
E João 12:4, Jesus fala assim: eu vim como luz, para que todo que crê em mim não viva em trevas. Então, o propósito de Jesus é que eu e você sejamos luz. E aí cumprirmos o propósito de Deus de iluminar a terra. Que o meu lar e o seu lar sejam um lar de luz. Para que nós possamos iluminar aqueles que estão do nosso lado. Aqueles que estão nas trevas. E a palavra diz que Ele nos resgatou do reino das trevas para o maravilhoso reino da luz. Amém? Está aqui na palavra que nós acabamos de ler. Então, para nós meditarmos nisso, vamos ver aqui Mateus 5, de 14 a 16. A palavra diz assim, Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Aí, olha a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim brilhe, vai lá. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui fundamentados na palavra, que Deus quer que o meu lar e o seu lar seja um lar de luzes. Que nós possamos ser luzes assim, irradiar. Vocês viram quando nós apagamos a luz aqui, como ficou tenebroso, né? E tem pessoas que no escuro, né, vê coisas que não existem. Mas quando vem a luz, tudo fica bom, não é? Então nós precisamos da luz. E porque nós somos a luz do mundo. Porque Jesus, ele subiu ao Pai, mas ele falou, você é a luz do mundo. Então, cada família que está aqui representada carrega um propósito de ser luz do mundo. Nós temos a missão de iluminarmos o mundo. Contagiar o mundo com a palavra do Senhor. Então, nisso, nós estávamos falando o seguinte, né? Adão tinha uma missão, que era guardar o jardim, né? E quando Deus falou assim, não é bom que o homem viva só, ele deu-lhe uma auxiliadora. Deus ali constituiu uma família. Então ele deu para nós uma família. A sua família é você, seu marido, às vezes você, seu filho. Mas assim, cada um de nós temos um lar para cuidar. Então, entenda que esse é o seu jardim que Deus deu para você cuidar. Você é o Adão que Deus trouxe hoje um jardim para cuidar. Aí eu pergunto, como é que está o seu jardim? Um casamento, um lar, né? É um jardim que nós temos a obrigação de cuidar. Mas quando não tem coisa melhor, né? Não tem coisa mais linda do que um jardim florido, não é? Cheio de flores, né? Eu louvo a Deus pela minha esposa. Tenho o dom de cuidar, uma mão boa para plantar em casa. Mesmo nós tendo uma sacada assim de tijolos, ela teve o capricho de preparar um canteiro de terra. Ali nós temos flores, né, muito bonitas, cheirosas, rosas que eu tenho maior alegria de poder sentir o perfume da rosa, né? Também você tem terra ali que você produz, ela tem a sua horta, tem uma cebolinha, uma salsa e uma coisa que eu gosto de cheirar bastante, que é hortelã, né? Então, a terra é rica para produzir. O nosso jardim depende de mim, de você. Então, como é que é o seu jardim? Como é que está o seu jardim? Então não tem coisa mais bonita do que um jardim florido, cuidado, né? Mas também não tem coisa mais triste do que um jardim abandonado. E aí é o que a gente vê quando não se dá valor à família. O que nós colhemos, né? Nós semeamos e colhemos. Se nós não cuidamos da nossa família, nós não podemos querer um jardim florido. Não é verdade? Você não pode querer um jardim de paz. Então tem lares que você percebe que há uma luz tremenda ali naquele lugar. Mas você vê que tem lares que tem trevas.
E quando você entra num lar que tem treva, você sente, né? Você sente ali o ambiente, né? Agora, não tem coisas melhores. Então, não tenho dúvida nenhuma, se eu perguntar para você, o que você quer para o seu lar, que você vai querer que o seu lar seja um jardim florido, amém? Quem não quer um jardim florido? Mas eu pergunto, o que você está fazendo para que o seu lar seja um jardim florido? Então, não basta você querer, não basta ter, olha, eu vou ter dinheiro, ter recurso, não. Né? O dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar, não é verdade? Um lar se faz quando você tem assim o coração focado naquilo ali. Então nós temos aqui o seguinte, né? Eu vou colocar aqui 3 pontos, 3 segredos para você ter o seu jardim florido. Tá bem? Então a receita dessa noite é como eu ser um lar de luz. Como é que o que Deus espera do meu lar, da minha casa? Não importa se você está passando por situação difícil, não importa aonde você esteja, mas o que você precisa é que você saiba que Deus falou assim, ó, eis que eu enviarei meu filho, né? Estará convosco até a consumação do século. Então nós não estamos sozinhos. Quando você se sente só, aí você não consegue. Mas quando você tem aquilo que a palavra nos ensina, então eu acho incrível, né? Eu já comentei várias vezes, né? Como que o Espírito Santo trabalha. Eu preparei aqui o primeiro segredo. É ter Jesus Cristo no centro da sua vida. E aí a irmã Angélica, né? Veio aqui ministrar. E ela falou exatamente isso, né? Falei, olha que bênção, né? Ela já está adiantando o primeiro segredo para a gente ter um lar de luz, para que o nosso jardim seja florido. A palavra diz assim, Jesus falou assim, eu sou o caminho, né? Porque quando Jesus estava se despedindo lá em João 12, né? João 14, despedindo dos seus apóstolos, lá dos seus discípulos, aí eles falaram assim, né? Para onde o Senhor vai? E o Senhor, vou ao Pai. Ensina-nos o Pai, ensina o caminho. Aí Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nisto, eu estou colocando aquilo que a irmã Angélica falou, né? Jesus falou assim, eu sou o caminho. Aí você vai falar, mas pastor, mas ali ele está falando para salvação, para ir para o céu. Eu diria para você que não tem nada mais parecido do que o céu, do que um casamento com Cristo no centro da vida dele, do casal. Não tem nada mais parecido do que o céu, do que um lar que tem o Senhor. Porque as tempestades vêm, as chuvas vêm, caem para todo mundo, tá? Não é, olha, você está na igreja, agora você conhece a palavra, que você vai ficar livre das tribulações. Não acontece, né? Elas vêm. E a palavra é muito clara que ela vem para todos. O sol e a chuva vêm para todos, né? Mas Jesus falou o seguinte, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus é o caminho para o seu casamento, para a sua vida, o seu lar ser um lar de luz. E Jesus está no centro do seu casamento. Aí eu vejo que para alguém está, para outro não está. Que a pessoa ainda não entendeu a importância, o quanto valioso é termos Jesus na nossa vida. Porque eu não estou falando só para o casamento, é para tudo, né? Porque do mesmo jeito que eu falei que não tem assim nada mais parecido do que o céu aqui na terra, do que um casamento onde o centro da vida do casal está o Senhor, mas também o inverso é verdadeiro. Não tem nada mais parecido do que o inferno, do que aquele lar de pessoas que não têm Jesus ou que se afastaram de Deus, que não estão colocando o Senhor, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, né? Só está buscando as outras coisas que Deus falou assim que acrescentaria. Então, irmãos, nisso aqui nós temos que entender que a verdade, Jesus, ele veio para nos trazer a paz, trazer a direção. E quando você busca o Senhor, como quem estava aqui no primeiro ato, né? Que o primeiro momento em que eu não tinha experiência nenhuma com a palavra, mas eu tinha, né, a direção do Senhor, eu me ajoelhei aos pés do Senhor e pedi para Ele mudar a minha vida.
Eu não conhecia a Bíblia. Eu não conhecia a palavra. Eu não conheço a palavra. Eu não conhecia a palavra. Mas eu ouvi, eu entendi que a direção, o caminho era o Senhor. Se você entender, você não precisa entender a palavra não, tá? Mas se você entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é capaz de trazer uma solução para o seu problema, e vai te dar a direção, vai te dar aonde você está, vai te mostrar o que precisa. Então eu busquei, né? Pela minha família, pelo meu casamento e meu lar, e Deus foi agindo. Então você tem a oportunidade também, né? Então hoje nós vamos falar aqui, o primeiro segredo que eu falei é termos Senhor na nossa vida. Não tem jeito. Você não vai conseguir nada na vida que você vai falar assim, o meu lar é um lar de luz. Você pode ter dinheiro, mas você não tem a paz. Você pode ter o dinheiro para comprar o remédio, mas você não compra a saúde, não é verdade? Então, nós precisamos daquele que nos criou, que nos formou, e que um dia, lá na eternidade, sonhou um propósito para a sua vida. Se você falar assim, eu quero resgatar o propósito de Deus na minha vida, eu vou orar, que o Senhor faça a vontade dEle. Então Deus vai te trazer essa direção. Então, o primeiro passo é esse aqui. Eu vou convidar minha esposa aqui para me ajudar no segundo passo, que é onde está a palavra, Marcos 10, de 6 a 9. Nós temos ministrado o curso de casais, temos aprendido quando nós ministramos, e tem uma parte da lição, que é a segunda lição, chama assim, uma só carne, né? Então, em Marcos 10, de 6 a 9. Vamos lá. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, eu vou ler aqui. Diz assim, Marcos 10, 6. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então, a palavra, quando nós falamos aqui, no princípio, quando Deus, né, estava lá, falou assim, farei o homem, passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então Deus fez o homem, né, igualzinho a ele, imagem e semelhança. E a Bíblia diz, né, que desde o princípio, né, aqui está aqui no verso 6 da criação, Deus os fez homem e mulher. Então o homem tinha a característica completa, só existia o homem. E ele tinha tanto a característica do masculino como feminino no homem, né? E aí, eu vou explicar melhor isso aí, tá? Não vou parar aqui não. E aí a palavra seguindo ela diz assim, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Então, a minha esposa vai falar o que, quando Deus falou o seguinte, o que é uma só carne? Ela vai dar uma primeira explicação aqui para vocês. Graça e paz, igreja. Tá, pode deixar que ele vai ligar. A gente não está ligado. Dá para ligar aqui? Já ligou. A gente não ligou. Senão só não chega lá. Desligado, sim. A gente costuma demonstrar no curso de casais, e uma coisa que eu aprendi muito, que nós éramos casados, mas eu não tinha esse entendimento de que era uma só carne. E eu aprendi isso no curso, só que você tem que segurar. Um exemplo é essa massinha, não sei se vocês conseguem ver a cor, que é uma vermelha e uma branca, dá para ver daí, né? Então, aqui é quando a gente é solteiro, 1 e 1. E quando a gente se casa na presença de Deus, que a gente faz um voto a Deus, deixa o homem, pai e mãe. Que deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus faz uma só carne. Ele ajunta os dois de tal maneira
que não dá mais para separar. Um exemplo é essa massinha que eu ajunto essa cor vermelha com branca. E quando o casal está com problemas e acha que a solução é separar rapidinho, então você tenta separar essas duas cores. Será que vocês conseguem separar essas duas cores? Ó, mistura de tal maneira, é isso que Deus faz no nosso casamento. De tal maneira a gente fica realmente misturado, não tem como separar mais. Por isso que a palavra diz assim, né? Deixa o homem, pai e mãe, e os dois se unem, tornando os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não separa o homem. Tenta separar, veja se você consegue separar. Não dá. Você rasga a massa. Quando a gente separa, sai pedaço branco e vermelho, pedaço branco e vermelho. Tá bom. Não tem como. Essa é a primeira parte aqui, né? Que Deus está falando para nós sobre o casal de uma só carne. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que Deus no princípio criou o homem, né? Homem e mulher os criou. Então Deus fez o homem, né? Uma só carne. Tinha assim, tanto a parte masculina como feminina. O homem era completo. Mas quando foi lá naquele sono que Adão teve, Deus falou o seguinte: não é bom que o homem esteja só, né? Dá-lhe uma ajudadora. Da onde ele tirou? Da costela de Adão, né? Assim. Então, ó, mulheres, só o homem foi feito do barro, vocês não foram feitos. Por isso vocês reclamam que o homem, né, meio não liga muito para limpeza, né? Porque ele veio do barro. Vocês vieram do homem, né? Olha só que chique, né? Então, aí, olha aqui, ó. Quando Deus, né, formou o homem, né? Ele fez completo. Mas aí, quando ele trouxe a mulher, ele pegou, né? Pegou a mulher. Segura aqui. Essa aqui, não, essa aqui é a mulher. Fica aqui. Vira, vem do lado de cá. Aí não vai dar certo. Muito bem. Então, aqui está a mulher. Aqui está mais parte do homem. Mas assim, né? Como eu coloquei os dois bem juntinho, o que acontece? Esse é o casal, uma só carne. Aqui estava o homem. Eu fiz um prejuízo aqui, né? Esse é o que o homem consegue fazer com a obra de Deus, né? Deus faz perfeito, mas o homem não tem jeito. Então, né? Vocês vão entender do mesmo jeito. O que acontece, irmãos? No casamento, né? Deus fez homem e mulher, né? Um para completar o outro, tá? E nisso nós vemos o seguinte, que os casais que não entendem isso vão achar que ele tem... aqui, ó, essa é a mulher, né? Ele vai falar assim: eu conheço, você tem uma fraqueza, né? O homem que não sabe o que é andar em uma só carne, eles assim criticam a esposa. A esposa, por sua vez, olha os defeitos do marido. Olha coisas que ela faz que o marido não percebe. Vocês não criticam os maridos? Como você não vê um negócio desse, né? Por quê? O homem foi feito com qualidades, né? Esse é o azul, né? O homem foi feito com qualidades que só o homem tem. Ele é forte, ele tem o espírito de liderança, ele tem assim a estrutura para ser o líder, o provedor. A mulher, ela é mais delicada, né? A mulher tem assim qualidades de sexto sentido, de discernimento que o homem não tem. Aí ela fala: como você não vê um negócio desse, né? Então o homem fala: não vejo, porque o homem enxerga ali, a mulher vê, né, de outra forma, né? O que acontece? Casais que não sabem que Deus fez um para completar o outro, né? Vivem se bicando, né? Passam a vida, né, juntos, né? Mas é assim, o que acontece? A palavra diz lá que Deus os fez dois, porque é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Quando o casal não sabe que Deus chamou homem e mulher para um completar o outro, conforme nós vimos aqui, eles vivem assim, né, lado a lado. E aí o que acontece? É fácil, numa opressão, né, vem sobre o homem e afunda.
Ou então, vem sobre a mulher e afunda. Mas, quando os dois entendem que Deus fez um para completar o outro, né? Aí um segura o outro, certo? Um segura o outro. Por isso que são dois. Porque quando um cair, um escorregar, o outro sustenta. Quando você está andando assim na rua, ainda hoje eu vi isso. Uma mulher andando com uma criancinha de 2 anos, 3 anos, ela está andando meio rápido, o menino tropeçou, o menino rodou para todo lado, mas não saiu da mão dela. Não é assim, mãe? Não é assim, pai? Né? Assim Deus faz com o seu cônjuge. Então o que é o casal de uma só carne? A palavra diz que já não são mais um, dois. Um mais um, agora é uma só carne. Irmãos, nós já estamos nesse ministério há mais de 20 anos, né? Esse buraco aqui, ó, é o buraco que o homem faz na mulher quando ele quer que ela seja aquilo que ela não foi feita para ser. Ou então é o buraco que a mulher faz no marido quando ela começa a tesourar o marido. Começa a querer que ele seja aquilo que ele não foi feito para ser. Então respeite que cada um de nós temos os pontos fortes, mas temos os pontos fracos. Temos os pontos fortes, mas temos os pontos fracos. Mas Deus nos colocou um parceiro para nos completar aquilo. Então, para isso, vocês foram feitos 2 e não 1. Amém? Então, se vocês entenderem o que é o casal andar em uma só carne, vocês vão ser um casal muito mais abençoado. O pior é que na nossa andada, na nossa caminhada, a gente vê casais que têm 30 anos vivendo junto, mais de 30 anos de disputa, né? Um querendo ser melhor que o outro. Enquanto que Deus nos chamou para um completar o outro. Para ser forte. Então, a primeira coisa, né, que Deus nos ensina, né? Eu queria mostrar para vocês é isso, né? Que vocês não são mais 2 e 1. Então, o casamento, né? A família só é feliz quando você entende os valores que Deus colocou no seu cônjuge. Então a família, o filho, é fácil você comparar o seu filho com o do vizinho. Né? Por que o vizinho faz isso? Por que o seu primo faz aquilo? Por que você não faz? Mas cada um é cada um. Cada um tem o seu valor. Então aprenda a valorizar aquilo que Deus nos deu, porque Deus vai te abençoar, porque tem coisas nele, tem valor no teu filho, tem valor no seu cônjuge que você nunca enxergou, porque você só viu os defeitos. Você não olhou as qualidades, as virtudes que ele tem. Amém? Bom, obrigado. Não. Pode levar o casal. Não, pode deixar aqui, depois a gente... Obrigado. Irmãos, então nós temos aqui a seguinte situação. Primeiro segredo para você ter um casamento feliz: ter Cristo no centro do seu casamento. Se você entender que você não precisa dele, paciência, porque ele falou assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você. A Angélica cantou, falou: deixa Cristo morar na sua casa, né? Na sua vida, né? Busca o Senhor, Ele vai trazer coisas, revelações, coisas simples que estão faltando, você ter um entendimento. Mas quando Ele falar, seja obediente à palavra. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra, né? Então esse é o segundo segredo. A palavra, às vezes nós temos assim casais porque um acha que ele conhece mais que o outro, vive num pedestal de arrogância. Não, porque às vezes um teve a oportunidade mais que o outro, né? Então desmerece. E eu me lembro, eu falei para vocês que nós fomos chamados para ser lar de luzes. E hoje nós começamos o culto aqui, o louvor, cantando como um farol que brilha à noite, né? Então esse farol que vocês estão aí vendo aí, que é o lar de luz, ele tem uma finalidade. Ele tem uma finalidade de mostrar o caminho e a direção. Então, como é que você quer que a sua família seja abençoada? Você tem filhos? Então eu queria dizer para você que há muitas coisas que você fala para o seu filho, ele entra por aqui e sai por aqui. Mas o que você está fazendo é como se estivesse aqui, ó, num teatro, ele está assistindo você. Depois ele vai ser exatamente o que você é.
Se você é um bom marido, um bom pai, ele vai ser isso aí, porque está aprendendo. Opa. Então, mas se você é uma boa mãe, né? É uma pessoa que trata com amor, com carinho, ela está aprendendo. Então você está ensinando a sua filha a ser uma mulher de respeito. Mas o que você está ensinando? Então eu estava dizendo da arrogância, né? Eu me lembrei de uma ilustração de um navio de guerra da Marinha Americana, né? Em águas internacionais. Tá lá, de repente, uma luz lá na direção da rota dele, na linha de colisão. E aquele comandante, né, do navio, o maior porta-aviões, né, de Forças Armadas, da Marinha Americana ali, o cara em toda arrogância, com mais de 6 mil homens a bordo, não sei quantos mil canhões, mísseis, falou assim: você que está no meu caminho, se afasta, porque você está na rota de colisão comigo. Aí, né, o outro respondeu lá: eu que digo, você que está no meu caminho, se afasta, porque você está numa rota de colisão comigo. Aí o comandante ficou nervoso: eu vou falar pela última vez, se você não sair da rota, eu vou abrir fogo, vou mandar os mísseis contra você. Aí o outro falou assim: eu sou um farol. Como é que eu vou me afastar? Então a arrogância daquele navio de guerra, né? Quantas vezes na nossa vida nós achamos que nós estamos certos? E quando você acha que você está certo, você não vai querer buscar se colocar no lugar do outro. Então Deus quer nos abençoar. E aí a palavra fala lá em Oséias que o meu povo padece por falta de conhecimento. Deus nos fez para ser bênção um para o outro, para que a nossa família seja um lar de luz. Aí eu pergunto: o que você está fazendo? Qual o endereçamento que você está dando para a sua família? Conhecer mais do Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude, mas ele fala o seguinte: tudo bem, ouça a minha palavra e pratique. Porque aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é como aquela pessoa que construiu a casa na areia, né? O alicerce na areia. Veio a chuva e bateu lá, né? Veio o vento, bateu, e aquela casa foi a plena destruição. Aí o farol está fincado na rocha, que é Jesus, amém? Você que está aqui nessa noite, o Senhor está falando: o que você quer? Você está feliz com o seu casamento? Amém. Mas você tem filhos? Nós estamos falando que nós temos um mundo aí fora querendo tragar os nossos filhos. Você viu uma mensagem que eu passei aí de jovens entrando em depressão e se cortando e tirando a vida, né? Suicídio, um número alto de suicídio. E ali, pessoas que estão dentro da igreja, mas não está vendo o que está acontecendo no quarto do seu filho. E quando viu, é tarde demais. Então, irmãos, nós precisamos do Senhor. A palavra diz assim, né? Não adianta, né, o homem vigiar. Se o Senhor, né, não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta você preparar os seus filhos na sua casa, se você não tiver o Senhor ali 24 horas cuidando deles para nós. Por quê? A hora que sai da porta da sua casa, o que você pode fazer? Não é verdade? O que você pode fazer para os seus filhos? Mas se você ensinou bem ele, se você explicou para ele: olha aqui, ó, o caminho do Senhor é para cá, se alguém te chamar para ir para lá, não saia, porque é aqui. E ele vai saber, vai ter discernimento para afastar daquelas companhias que vão levar para drogas, levar para situações que vai destruir. Então nós temos que vigiar, orar. A palavra não, tem uma frase que diz assim, né? Pais de joelhos, filhos em pé. E nós temos que ter essa mão do Senhor. E o Senhor está falando nessa noite isso. Ele está querendo que nós olhemos pela nossa família. Porque está chegando cada vez mais situações de desgraça cercando por todos os lados. Ninguém aqui está salvo de encontrar com uma situação difícil. Mas orem no Senhor. Porque Ele é que é o nosso guardião. Você não pode fazer nada, mas se você estiver orando para o Senhor, você já está fazendo, você tendo fé, você já está fazendo aquilo que o seu filho precisa, que a sua casa precisa, né? Está firme na rocha. Irmãos,
para nós avançarmos aqui, o terceiro segredo que Deus fala para o casamento, para o seu jardim ser florido. Ele dá 2 mandamentos, né? Dá 2 mandamentos para o casamento, né? Nós tínhamos falado amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Mas para o casamento, assim, o marido, ele deu uma ordem: marido, amai vossas esposas, e a esposa seja submissa ao seu marido. Essas 2 ordens, né? Nós temos estudado isso no nosso curso lá. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o casal, quando conhece, né? No tempo do namoro, até sexta-feira a gente falava, né? O tempo do namoro é a coisa mais gostosa, né? Você vê a pessoa arrumadinha, bonitinho, né? Cheirosinho, né? Mas quando você casa, você vai ver todo dia, na hora que acorda, né? Nas horas mais impróprias, você vai estar vendo toda hora. Então, o amor é uma coisa muito interessante. Tem gente que confunde amor com paixão. Paixão é aquela paixão que quando você começou a namorar, que você conheceu o seu marido ou sua esposa, né? Que o coração fica toque, 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 né? Batia a hora que via ali. Aquela paixão, né? É uma coisa tremenda, né? É muito gostoso. Aí a pessoa fica o dia inteiro pensando na pessoa, né? Manda 300 bilhetes, manda mensagem. Então a pessoa apaixonada, ele diz até que o amor é cego, né? Que a pessoa apaixonada nem vê certas coisas, porque se não fosse assim, diziam que as pessoas feias não casavam, diz que o amor é cego, né? Mas a pessoa apaixonada, ela faz coisas grandiosas, mas chega uma hora que você casa, ou não, e a paixão vai embora, e aí precisa de vir o amor, né? E como é que fica o amor? O amor não é a paixão. O amor, né, é bem diferente da paixão. O amor, você ama quando você é amado. Tem gente que fala assim: eu amo a minha esposa. Eu já falei aqui, né? Mas como tem bastante gente nova, vou lembrar aqui. A pessoa que fala assim: eu amo a minha esposa. Por que você ama a sua esposa? Por quê? Porque ela faz uma comida da hora. Porque ela passa a minha camisa como ninguém, né? Porque é uma pessoa aí. Peraí, você ama você. Porque você gosta dela. Aí eu perguntei no culto passado, né? Vou perguntar aqui para quem não estava no domingo passado. Qual é o contrário de amor para quem não estava no domingo passado? Qual é o contrário de amor? Quem que arrisca? Não é o ódio. As pessoas, eu, por exemplo, quando eu aprendi também achava que era o ódio. Você não estava no domingo passado, por isso eu já falei. O contrário do amor é o egoísmo. Porque o amor está em dar. João 3,16, a palavra diz assim: Deus amou o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu, né? Então amar está em dar. Quando você ama a pessoa, você quer o melhor para ela e não para você. É lógico que você quer também para você, mas primeiro você coloca o amor é isto, é estar desejando o melhor para o seu cônjuge. Então amar não é falar assim: eu vou casar para ser feliz. Não, você vai casar para fazer aquela pessoa feliz. Diferente do gostar, que eu vou casar porque agora sim, né, eu não tenho mãe mesmo, né? Por exemplo, a minha casa, eu moro sozinho, vou casar, vou arrumar alguém para resolver minha vida. Então não é amor. Desculpa, né? Mas amor é quando você se preocupa com a pessoa, quando você se dá, você se anula para aquela pessoa. E foi isso que Jesus fez. Deus falou assim: olha, o meu povo não tem jeito, não tem nenhuma chance deles salvarem, porque o homem pecou, ele está desligado de Deus. A única forma é se Deus falou assim: é eu dar meu filho morrer. Então, o amor está em dar e o egoísmo em receber, né? A pessoa egoísta só pensa nela, tá? Quando você vai comer na sua casa, o melhor bife é para você ou para o outro? Eu estou brincando, né? Mas assim, quando você fala assim: o melhor é meu, né? O melhor é meu, aí você já vê aonde está o egoísmo e onde está o amor. Mas irmãos, eu estou aqui para falar o seguinte: um mandamento fundamental. O amor, que Deus deu uma ordem,
marido, amai vossas esposas. Sabe por que Deus deu essa ordem para o marido? Porque o amor, você ama quando você se sente amado, não é verdade? É que nem ação e reação. Quando alguém vai no médico, ele bate aquele negocinho no joelho, o seu pé não faz assim, tchum, né? Bateu, já levanta, né? Eu não trouxe aqui, mas existe um pêndulo que você solta aqui, ele bate numa coisa para lá, né? Vocês já viram aquele pêndulo que bate duas bolinhas uma na outra? Ação e reação, né? O amor é por aí. Alguém tem que se sentir amado para amar. Então, quando a mulher se sente amada, ela passa a amar o seu marido. Puxa vida, né? Eu, por exemplo, eu sei que a minha esposa, nós estamos lá ela está sem auxiliar, né? Eu sei que ela detesta lavar a louça, lá enxugar a louça. Aí ela lava e eu vejo a louça cheia de coisa, né? E às vezes eu deixo a louça guardadinha lá. Eu sei que ela vai fazer um bem danado para ela. Então, não estou dizendo que os maridos devam lavar a louça, mas se você tiver alguma coisa que você sabe que vai fazer um bem para sua esposa, faça, né? A sua esposa fala, puxa vida, ele lembrou de mim? Então agora eu vou fazer uma janta da hora para ele, né? Então é assim, ação e reação. Amém? E para quem que Deus... Porque alguém tinha que começar, né? Lembra o pêndulo? A bolinha está parada, as duas estão paradas. E as duas paradas não fazem assim, né? Uma tem que bater, para a outra vir bater, a outra vem bater. Então é amar, amar, amar o marido. Estou falando também para os filhos, tá? Não é só marido e mulher, não. Pais e filhos, quando o filho se sente amado, ele também ama seus pais. Então nós estamos falando o seguinte: o amor funciona com ação e reação. Então tá saindo aqui. Nisto nós vamos ver que funciona, porque quando a mulher se sente amada, ela vai amar. Mas aí, para o marido, por que eu? Por que começar comigo? Porque a palavra diz assim: marido, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, também amai sua esposa. Está lá em Efésios 5:25. Irmãos, é difícil para você amar a sua esposa quando ela não te ama? Mas eu queria lembrar uma coisa que você vai ter entendimento. Cristo já te amou primeiro. Porque Cristo me amou e me deu um lar. Porque Cristo me amou, me deu uma família. E porque Cristo me amou e me deu a vida, eu vou amar a minha esposa. Não porque ela me ama ou não me ama. Porque se você for olhar isto, você não está olhando a palavra de Deus. A palavra diz assim: marido, amai sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então Cristo já amou primeiro. Aí a mulher, sentindo o amor do marido, ela vai amar o seu marido. O lar é outra coisa. Porque hoje eu estava vindo na feira, né? E aí eu vi um casalzinho, né? Eu falei assim: isso aí não conhece nada. Eu sei que, pelo menos ela, eu sei que é cristã. Ela falou assim: vamos lá. E aí ele falou assim: não, é um absurdo pagar com o seu cartão, tem que ser com o meu, né? Eu falei assim: olha só, né? Quando não se tem o entendimento, né, do que é o casamento, não tem mais o eu, agora é o nós. Você não tem conta separada. Não tem o meu e o seu, agora é o nosso, né? E aí é que cria as divisões, e aí é que cria os problemas. Então, mulheres, né? Primeiro eu falei do marido, amai as vossas esposas. Aí, quando vem a questão da mulher, você quer um lar feliz? Cumpra a palavra de Deus, que diz lá: mulher, sede submissa ao seu marido, assim como ao Senhor. E tem muitas mulheres, né, quando a gente fala isso, ela fica muito brava, né? Até no curso a gente está explicando, a palavra submissão não é ser capacho, né? Ser aquela última que fala é a primeira que apanha. Não, a palavra submissão, porque Deus deu a missão, né, ao homem. Lembra? Deus fez o homem e deu a missão ao homem. Depois que ele deu a missão ao homem, ele trouxe a mulher, né? Ele trouxe a mulher
E ela foi assim, ó, ela foi como o quê? Como auxiliadora. Ela está sob a missão do homem. A missão está dada ao homem, a mulher está sob a missão. Os dois juntos, ninguém é melhor que ninguém. Mas Deus chamou o primeiro homem e deu a missão de cuidar do jardim. A palavra submissa é a pessoa estar debaixo da missão, respeitar que Deus chamou o seu marido para um propósito, para ser o guardião do seu jardim, e você é auxiliadora. A mulher tem coisas importantíssimas para ajudar o seu marido, como nós falamos, né? Ela tem um discernimento, assim, um radar que pega as coisas no ar, e o marido só enxerga a curta distância, né? Então, a mulher está vendo quando o inimigo está se aproximando. Então, eu queria dizer para vocês, mulheres, tem dois segredos, né? Sede submissa ao seu marido, mas ele é um banana, não faz nada, eu tenho que pegar e fazer, porque você não deixa ele fazer. É isso aí. Entenda que Deus tem um propósito. Deus quer abençoar a sua vida. Então, ninguém vai ser abençoado se não houver amor, né? E o amor não é só olhar você, não. É aquilo que eu expliquei. Agora que vocês entenderam o que é amar, eu amo a minha esposa, quero ver quem é que vai chegar em casa e falar, eu te amo. Aí ela vai falar, agora que eu entendi o que é amor, você não me engana mais, né? Então, amar não é só veio a nós, não, né? Nisto, irmãos, você vai ter um lar de paz. Quando você está lá, né, tratando bem um ao outro, o seu filho, a sua filha, está vendo vocês. O que adianta você falar, não faça isso, e vocês estão quebrando o pau do lado de cá? Aliás, crente não briga, né? Mas tem uma comunhão intensa, né? Então muda de nome, porque o pau quebra do mesmo jeito quando não há entendimento. Então, irmãos, Deus tem nos chamado para ser luz. Como é que é o seu lar, né? Se você é aquele lar que aí Deus falou assim, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. E Agostinho falava, se precisar, fale, né? A sua vida tem que pregar o evangelho. Aí você recebeu uma missão chamada de Deus para trazer uma pessoa para o Senhor. E aí você chega lá para o seu vizinho, fala, vizinho, vamos lá na igreja, né? Larga a mão de tomar cerveja aí, né? Vamos lá na igreja, lá na presença do Senhor. Aí o vizinho não responde. No outro domingo, vizinho, vamos lá na igreja, vamos lá adorar o Senhor, né? E o vizinho lá tomando cerveja. No terceiro domingo, o vizinho encheu o saco, falou, sabe da coisa? Escuta aqui, como é que você acha que eu vou lá para a sua igreja para aprender o que se eu vejo aqui na segunda-feira panela voando, né? Só falta sair tiro aqui. Eu vou ficar aqui com a minha cerveja que eu estou melhor, né? Então a nossa vida tem que dar o testemunho do Senhor, né? A nossa vida tem que, não é só falar o evangelho, você tem que viver. Então, de bons exemplos. Então, você quer ter um lar abençoado? Começa cumprindo a palavra de Deus, né? Então lembre-se que nós fomos chamados para ser lar de luzes. Buscai as coisas do alto, né? Buscai as coisas do alto. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Tudo que você está procurando, Deus vai acrescentar. Mas assim, creia na palavra, porque se você for aquele que falou assim, né? Jesus falou assim, se você crer, se a sua fé for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, e você disser aquele monte, se lance ao mar, ele vai se lançar ao mar. A sua fé precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, né? Assim. Aí o cara falou, então tá, eu vou fazer isso. E ele chegou, né? E chegou lá no seu monte, no seu problema, né? E falou assim, monte, lance ao mar, né? Eu estou dizendo, hein? Monte, lance ao mar. Aí foi dormir. No outro dia, ele abriu a janela e viu o monte. Eu sabia, eu tinha certeza que você ia estar aí. Que fé que é a sua? Fala a verdade. Se você já orou, na certeza que aquele monte estaria ali. Eu estou falando do seu problema. Eu estou falando, às vezes, uma crise de relacionamento. Nós estamos assim, querendo que Deus nos abençoe, mas nós não temos fé na palavra. Nós não buscamos, nós não acreditamos. Deus, vou falar mais uma vez, nos chamou para ser lar de luzes. O seu lar tem que ser luz. Se não é do jeito que você ainda está entendendo como é que Deus nos chamou,
Se acha que Deus não quer te ajudar, busca o Senhor, né? Busca o Senhor. Aí você vai vendo aquilo que você está fazendo dentro da sua casa. Se você vem aqui à igreja, é uma coisa, quando sai, você já esqueceu? Não. Busca o Senhor. Creia. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, como Igreja Batista da Família, nós temos a missão de trazer a palavra do Evangelho. Mas você tem a missão de praticá-la, né? Vocês que estão ouvindo, que essa palavra caia num terreno fértil, né? A palavra diz lá em Eclesiastes 4:12, por isso que são dois, porque se alguém quiser prevalecer contra um, o outro resistirá. O cordão de 3 dobras não se arrebentará. O Senhor está conosco no nosso casamento, na nossa família. As lutas vêm com certeza. Não é a minha família, a sua família não é diferente. Nós temos problemas, nós temos que pagar as contas, nós temos filhos, temos netos, né? A situação está acontecendo, o sol e a chuva vêm para todos. Agora, eu creio, você crê? Você busca? Então, creia que Deus pode mudar a sua história, amém?